Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos reunidos aqui nessa noite para juntos meditarmos na palavra de Deus e também celebrarmos a Santa Ceia do Senhor em memória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar o nosso tema que temos falado nas últimas quintas-feiras sobre os marcos e memoriais. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 31. Ou melhor, Gênesis capítulo 31, versículo 44 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 31, 44 em diante. Vem, pois, e façamos uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Palavra bastante conhecida que nos fala quando Jacó ele sai mais uma vez fugindo, como nós falamos lá na terça-feira, retrasada, ali no distrito Camaquã, uma das mensagens desse tema. E lá ele estava fugindo de que ele havia enganado seu pai e seu irmão, e agora que ele está fugindo de Labão para voltar para a casa dos seus pais, para a sua terra. Ele saiu escondido com suas mulheres e filhos e o seu gado, depois de ter ficado aproximadamente 20 anos, 14 anos só para ter o direito às suas esposas, depois os demais anos trabalhando e cuidando do rebanho de Labão, e onde ele teve o seu salário alterado muitas vezes. Jacó, ele vinha naquilo que nós falamos, em um processo de conhecer a Deus, para que Deus se tornasse o Deus de Abraão, de Isaque e também de Jacó, aquele Deus a quem ele havia encontrado lá naquela passagem em que ele usa, que nós comentamos na terça-feira, em que ele usa a pedra como travesseiro, ele usa aquela pedra como travesseiro, e Deus tem um encontro com ele, aquela escada que descia do céu, vem até o encontro de Jacó, e aí ele começa a ter um encontro, uma caminhada, Deus faz uma aliança com ele. Aqui nós vemos então, anos se passaram, Jacó então já casado, com seus filhos, resolve voltar à casa dos seus pais, e era um dos tratos, um dos elementos do acordo que ele havia feito com Deus, lá naquela visão, naquele sonho da escada que vinha dos céus até a terra, que nós falamos, e ele agora vê isso se cumprindo, acontecendo na sua vida, ele retornando para a casa de seus pais. O que acontece? Labão ele estava fora de casa, e quando ele retorna, ele recebe a notícia que Jacó havia ido embora, levando o rebanho, levando também suas filhas e netos, os netos de Labão. E agora ele vai atrás com alguns homens, e quando ele chega lá, eles têm uma conversa, onde Jacó fala de tudo que ele havia feito, como ele havia se conduzido diante de Labão, o que Labão havia feito em relação a ele, que ele agora estava voltando para a casa dos seus pais.
E depois desta conversa, Labão, no versículo 44, como nós vimos, ele diz: olha, vamos fazer uma aliança entre eu e você, eu e tu. E eles erguem ali, Jacó, ele pega uma pedra e ele ergue uma coluna, um marco, como nós vemos falando, né? E esse marco, quem lembra da primeira pregação, onde nós falamos que o marco ele tinha dois significados, né? Ele poderia determinar o limite da propriedade de alguém, até onde ela ia, ou até onde alguém poderia ir naquela propriedade. A partir dali ela é propriedade de alguém, como um limitador, como também o significado especial de ser um memorial, algo que fica registrado como uma memória de algo importante, um marco na história. E foi isso que eles fizeram. Esta coluna que foi erigida, ela teve dois significados, tanto o marco como limite, né? E isso ele veio a trazer consequências, inclusive em toda a descendência de Jacó. O lugar onde foi erigida essa coluna, na atualidade, ela significa, são as divisas de Israel com a Síria. Então, até hoje, esse marco tem sido respeitado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos como Deus é fiel e na sua palavra nós vemos também que aquilo que é estabelecido deve permanecer. Os marcos antigos, como nós falamos, eles não devem ser removidos. Esses que são estabelecidos com Deus e diante de Deus, num propósito com Ele e com aqueles que nos servem. Eles levantam esse marco e essa coluna e estabelecem que a partir dali eles estavam firmando uma aliança entre eles e que Deus seria o juiz entre eles a partir daquele momento. Labão, ele abençoa Jacó para que Jacó volte para sua casa com as suas filhas. E é interessante que o objetivo desse marco, que é estabelecido entre eles, é que houvesse um limite e que nenhum deles, como nós lemos em algumas traduções, fica mais claro ainda quando Labão diz, que eu não passe daqui para ir para te fazer mal e nem tu passe daí para cá para me fazer mal. Deus ele estabelece limites na nossa vida para que nós possamos viver o bem que ele estabeleceu. Não passamos dos limites para produzir o mal. Hoje nós vivemos no meio de uma sociedade que parece que não tem limites. Nós muitas vezes ficamos pensando, parece que não há mais limite para a crueldade humana, parece que não há mais limite para o pecado, para a maldade humana. Hoje ainda escutava no noticiário, no rádio, sobre aquele crime bárbaro que chocou muitas pessoas, todos que ficaram sabendo da notícia, daquela mãe que acabou matando o seu próprio filho, está sob investigação ainda, e aquilo foi algo que chocou muitas pessoas, onde muitos disseram, não há mais limite para a maldade do ser humano. Uma mãe fazer isso com o filho, né? E nós temos visto outros exemplos disso, infelizmente. Mas o que Deus estabelece para nós são limites que são para o nosso bem. Deus estabeleceu na minha e na tua vida, querido irmão, querida irmã, limites que Ele nos dá através da sua palavra. Justamente porque nós somos sua propriedade, nós somos a propriedade de Deus, a nação santa, aqueles pelo qual Ele pagou o precioso preço, que foi o precioso sangue de Jesus vertido ali na cruz, que nos comprou e nos redimiu de todo o pecado. Por isso fomos adquiridos, por isso fomos comprados, por isso fomos resgatados. E é por isso que a palavra de Deus, ela é e deve ser para nós um marco. Nós usamos ela muito como uma bússola, justamente porque ela nos orienta onde nós estamos, para onde nós vamos e até onde nós podemos ir. Que Deus possa, nessa noite, estabelecer marcos na nossa vida e impor limites a nós para o nosso bem. Quando nós vemos uma criança, um jovem e até mesmo um adulto
que foi criado sem limites, sem marcos na sua vida, sem estabelecer o estabelecimento de regras, nós vemos que essa pessoa ela não consegue obedecer, ela não consegue submeter, e ela, inclusive, em muitos momentos, não é querida pelas demais pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem limites. Deus, na sua infinita sabedoria, ele estabeleceu para o homem limites. O próprio mar, a própria natureza tem limites estabelecidos por Deus. Nós precisamos observar na nossa vida se nós temos vivido de acordo com a vontade do Pai, se temos vivido dentro dos limites que eles têm estabelecido. O que acontece quando nós passamos dos limites? Nós saímos da vontade de Deus. Aquilo que era para o bem se transforma em mal. Interessante que Labão ele diz que eu não passe e que tu não passe desses limites para praticar o mal, para fazer o mal, intentando fazer o mal contra mim ou eu contra você. É interessante que esse marco, essa coluna que foi erigida, ela servia como um limite, ela servia como um lembrete e mais do que isso ainda, ela servia como uma proteção. Ao passar por aquele marco, ao chegar naquele marco, seria trazida à memória o porquê dele estar ali, o que ele estabelecia, o que vinha à memória, era um memorial, que era este acordo entre Jacó e Labão, entre a sua descendência, as suas descendências inclusive. É interessante que aqui nós lemos que cada um deu um nome, o significado dessas duas palavras é o mesmo, um é um nome em aramaico e o outro é um nome em hebraico, tá? E cada um na sua língua colocou o nome, mas os dois têm o mesmo significado, que é um marco de pedras. É um nome com o significado literal, era um marco de pedras. Interessante que Jacó, ele ergue, é ele que levanta aquela primeira coluna e ele convida os seus irmãos. E aí você diz, como assim os irmãos? Ele não tinha saído da sua casa, seu irmão não era apenas Esaú? Sim. Quando Jacó casa com as filhas de Labão, segundo o costume da época, ele se torna um irmão deles. É um filho para Labão. Quando quando Jacó casa com as filhas de Labão, ele se torna parte da família. Ele se torna agora co-irmão com eles. E por isso que ele disse, venham meus irmãos, peguem pedras e amontoem junto. Cada um tinha que dar a sua cooperação para erguer aquela coluna e aquele limite. É interessante que hoje Deus nos convida como seus filhos, também ali estavam os filhos de Labão, a juntos erguermos marcos na nossa vida, memoriais, limites estabelecidos com Deus, construir isso junto. Quando alguém constrói uma casa para a sua família, ele procura usar o melhor material, ter todo o cuidado, porque ele sabe que aquela casa vai abrigar a sua família. Que nessa noite você se preocupe em pegar as melhores pedras, as mais belas pedras que estão ao seu alcance e erguer ao Senhor um memorial, erguer a Deus um marco, erguer paredes, erguer limites, erguer uma coluna de proteção, de lembrança daquilo que Deus tem para você e para sua família. Nós precisamos fazer isso junto com o Senhor. Jacó, ele levantou aquela pedra, colocou ela em pé e convida os seus irmãos agora a amontoarem pedras ao redor, para que houvesse fortalecimento daquela coluna, para que ela não estivesse sozinha, mas eles foram cada um trazendo a sua cooperação para estabelecer ali um marco, um monte de pedras, que não era simplesmente um monte de pedras, mas era um marco, era um memorial, era algo que agora eles, unidos em comunhão, estavam fazendo. É interessante que Jacó convida, e os convida inclusive a fazerem uma refeição juntos. Eles levantam, fazem uma refeição, eles comem pão, e é interessante que Jacó ele faz ali um sacrifício.
Ele sacrifica um animal para o Senhor, mostrando que aquela aliança ela estava sendo selada diante de Deus. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, onde o próprio Deus sacrificou o seu Filho em nosso favor, que fazendo assim uma aliança. Ele diz: este sangue é a nova aliança, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O próprio Deus fez uma aliança conosco. Ele fez um marco conosco. E ali a Bíblia diz justamente isso, que ele sacrificou na montanha, convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Havia comunhão. Nós precisamos desta comunhão. O marco, a coluna, o memorial da comunhão, ele precisa estar entre nós como família, entre nós como irmãos, não apenas a questão da ceia, que é o que nós estamos hoje fazendo um memorial também, lembrando do sacrifício de Jesus. Mas a comunhão entre irmãos, a unidade da igreja, ela precisa ser sempre lembrada e estar sempre estabelecida, não pode ser movida, não pode ser desmanchada, precisa ser respeitada. Louvado seja o nome do Senhor. Outro aspecto interessante também é que Jacó, agora, ele tinha já, diferente daquele primeiro momento que nós falamos naquela terça-feira, onde ele conhecia apenas os Deus de Abraão e de Isaac, e ali ele estava conhecendo Deus que disse: eu estou perto. Deus estava perto dele e fez promessas para ele, se torna o seu Deus, e ele faz: olha, se acontecer isso, tu serás o meu Deus. Aqui ele já era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É interessante que Labão, ele diz que o Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus do pai deles, né? Mas diz que Jacó, ele jurou, aqui nessa tradução diz pelo temor de Isaac. No original ele jurou pelo Deus que seu pai Isaac adorava. Porque o Deus de Naor, né? Abraão, ele saiu da terra do Ur dos Caldeus, Deus tira ele de lá. Era uma cultura mesopotâmica, a cultura mesopotâmica chegou a ter mais de 5.000 deuses no seu panteão. Jacó conhecia os deuses dos seus antepassados, como nós falamos naquela terça-feira, antes de ouvir falar. Mas depois daquele momento, daquele encontro que ele teve lá, ele passou a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Não aqueles deuses lá de Naor e dos seus antepassados, mas ele conheceu o verdadeiro Deus. E é por isso que ele firma a sua aliança, é por isso que ele baseia aquele marco, aquele memorial no verdadeiro Deus, o Deus de Isaac, o Todo-Poderoso, o Eu Sou. E é Ele que está conosco todos os dias, nos guardando, nos cuidando, estabelecendo, irmãos, marcos, limites para nós. Muitos pensam que ter limites é viver em escravidão. E é justamente o contrário. Quando Deus estabelece limites, Ele está estabelecendo proteção. Ele está estabelecendo cuidado sobre a nossa vida. Como eu disse, Labão e Jacó fizeram um contrato, uma aliança em que nenhum deles poderiam passar nem daqui para lá, nem de lá para cá, para fazer o mal ao outro. E é isso que Deus quer de nós. É por isso que Ele estabelece isso, para nos preservar do pecado, do erro e da falha. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que depois deles terem feito isso, eles se despedem, e Jacó segue no seu caminho. Nas próximas quintas-feiras, próximos cultos, estaremos falando de outros memoriais que foram estabelecidos também no Antigo Testamento e em toda a Bíblia também, diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos edificar em todas as coisas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos respeitar os marcos estabelecidos por Deus para a nossa vida.